A torcida do Cruzeiro mal acordou e já se deparou com aquela notícia que mexe com o coração de qualquer cruzeirense. Rumores fortes de uma proposta multimilionária chegando do exterior por um dos grandes destaques do time, aquele jogador que a gente aprendeu a chamar de referência técnica, de líder silencioso, de cara que bota a bola debaixo do braço e decide jogo grande no Mineirão lotado, transformando uma quarta-feira qualquer em noite de final de campeonato. Estamos falando daquele camisa que virou sinônimo de esperança dentro de campo, o cara que carrega a responsabilidade de puxar contra-ataque, achar passe improvável, arriscar de fora da área e incendiar o jogo quando o time parece encaixotado, o jogador que as crianças imitam no campinho do bairro e que virou estampa de bandeira, mosaico e até papel de parede de celular da nação azul espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Não é à toa que o nome dele virou assunto em todas as rodinhas. Foi o destaque na última temporada, acumulando gols, assistências e, principalmente, participações em lances decisivos que garantiram pontos preciosos na campanha. Em jogo grande, ele apareceu. Em clássico, ele não se escondeu. Em momento de pressão, foi ele quem pediu a bola no pé, chamando a responsabilidade, o que naturalmente chamou os olhos do futebol internacional para a Toca da Raposa. Os primeiros burburinhos começaram discretos, como quase sempre acontece. Um boato de bastidor aqui, um print de conversa de WhatsApp ali, um jornalista insinuando em programa de TV, um olho nele, porque tem gente grande de fora do país de olho nesse rapaz. Pouco a pouco, o que parecia simples sussurro de mercado foi tomando corpo de rumor pesado. Desses que fazem a gente atualizar rede social o tempo todo na esperança de encontrar alguma pista concreta. O que mais chama atenção é o tamanho da suposta proposta. Fala-se em valores multimilionários, números que, se forem de fato colocados na mesa, podem facilmente entrar na prateleira das maiores negociações da história do Cruzeiro, uma cifra que mudaria não só o destino do jogador, mas também a realidade financeira do clube em uma tacada só, ao ponto de muita gente já comentar que seria dinheiro suficiente para reforçar praticamente todos os setores do elenco. Os clubes apontados como interessados não são qualquer um, segundo se comenta. Fala-se em times de ligas de ponta, daquelas que qualquer atleta sonha em disputar desde criança. Aparecem sussurros sobre equipes da Inglaterra, Espanha e até de mercados emergentes, como a Arábia Saudita, todos supostamente dispostos a sentar à mesa e discutir um valor que mostre de forma clara que o futebol do Cruzeiro voltou a ser vitrine forte, com jogador valorizado, cobiçado e respeitado lá fora. Na Toca da Raposa, o clima é de atenção máxima aos movimentos do mercado, ainda que ninguém vá chegar diante das câmeras para abrir o jogo por completo. Internamente, a diretoria sabe o que tem nas mãos, um ativo técnico e financeiro de enorme peso, um jogador que representa o projeto esportivo em campo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ouro de encher os cofres em um momento em que toda receita pode ajudar na consolidação de um Cruzeiro novamente protagonista. Ao mesmo tempo em que o torcedor se encanta com o brilho do jogador, a cúpula do clube precisa olhar friamente para números, projeções, dívidas, compromissos e planejamento de temporada. Uma proposta multimilionária pode significar alívio nas contas, poder de investimento, fortalecimento de estrutura, pagamento de pendências antigas e abertura de portas para novos negócios que, indiretamente, beneficiam o time em campo e a camisa celeste que a gente tanto ama. Só que o futebol não é só Excel, contrato e balancete, e o cruzeirense sabe disso como poucos. Vender um destaque justo no momento em que o time começa a encontrar um padrão, criar identidade e resgatar a confiança do torcedor no projeto é mexer num alicerce emocional importante, é correr o risco de enfraquecer o elenco num ponto vital, é tirar do treinador uma peça que, hoje, é referência para todo o sistema ofensivo e até para o vestiário. Por isso, entre os cruzeirenses, a sensação é de coração dividido. De um lado a cabeça dizendo que uma proposta multimilionária pode ser irrecusável em um contexto de reconstrução pós anos turbulentos. De outro, o coração gritando que não dá para abrir mão do melhor jogador assim, de uma hora para outra. Justamente na temporada em que o time tem tudo para brigar mais forte na parte de cima da tabela e buscar voos mais altos em competições nacionais e continentais. Nas mesas de bar de Belo Horizonte, nos grupos de torcedores, nas arquibancadas virtuais das redes sociais, os debates são acalorados. Tem quem defenda que é a chance perfeita de vender caro e repor com peças pontuais, melhorando a profundidade do elenco. Tem quem diga que nenhum dinheiro paga a segurança de entrar em campo sabendo que o cara está lá, pronto para decidir. O Cruzeiro, mais uma vez, se vê no centro de uma discussão que mistura razão, paixão e lembranças de outras novelas de mercado. Entre as especulações, circulam também detalhes sobre o possível pacote salarial projetado pelos clubes interessados. Fala-se em vencimentos em moeda forte, cifras inalcançáveis para padrões brasileiros, bônus por desempenho, luvas generosas e contratos mais longos, aquele tipo de proposta que, sob o ponto de vista de carreira individual, é praticamente a realização de um sonho, algo que pesa na cabeça de qualquer jogador, por mais identificado que ele esteja com o cabuloso.
Naturalmente, o entorno do atleta entra em cena: empresário, staff, família, todo mundo passa a ser citado, ainda que ninguém se pronuncie abertamente. Rumores apontam viagens, reuniões, telefonemas internacionais, sondagens transformadas em algo mais concreto, tudo alimentando a sensação de que existe, sim, fogo por trás da fumaça, de que não é apenas invenção de janela, mas um interesse real que pode, a qualquer momento, se materializar em proposta formalizada. Do lado do jogador, o discurso oficial, quando ele aparece diante do microfone, é de foco total no Cruzeiro e nos objetivos da temporada, daquele jeito clássico. Garante que está feliz no clube, fala do carinho pelo torcedor, reforça que as conversas ficam a cargo do empresário e da diretoria. Mas é impossível negar que, nos olhos dele, em alguns momentos, a torcida procura sinais, tenta decifrar olhares, gestos, abraços após gols, como se cada detalhe pudesse indicar se ele já está se despedindo ou se ainda está totalmente comprometido com a camisa celeste a longo prazo. A diretoria do Cruzeiro, por sua vez, deixa vazar para os bastidores uma mensagem firme: se quiserem tirar o destaque do time da Toca da Raposa, não será por qualquer trocado. Fala-se em exigência de valores muito altos, próximos ou até acima da multa rescisória, além de condições favoráveis de pagamento, mostrando que o clube não pretende ser refém do mercado e que sabe muito bem o valor do ativo que construiu em campo, com paciência, aposta e confiança no talento do jogador. Há ainda rumores sobre modelos de negócio alternativos sendo cogitados: possibilidade de manter um percentual dos direitos econômicos para lucrar em futura revenda, bônus por metas alcançadas, premiações por conquistas do novo clube e até cláusulas que podem garantir partidas festivas de despedida ou retorno em caso de mudança de cenário. Tudo sendo ventilado como parte de uma negociação complexa e preparada para beneficiar o Cruzeiro em curto, médio e longo prazo. No meio desse turbilhão, o treinador se vê numa encruzilhada delicada. Ele foi um dos que mais apostaram no jogador, confiando a ele um papel central no esquema tático, construindo o time ao redor das suas características. Em entrevistas, o técnico deixa claro que quer contar com o atleta, que conversa com ele diariamente, que o vê como fundamental para o projeto esportivo da temporada, mas, ao mesmo tempo, entende a realidade do mercado e sabe que, em última instância, a decisão passa por cifras e estratégias maiores do que a simples vontade de manter um craque no elenco. Os mais antigos na arquibancada resgatam memórias de outras grandes vendas que marcaram a história do clube. Lembram de saídas dolorosas, de craques negociados em momentos inesperados, de reforços que chegaram após uma venda e deram certo ou errado, de títulos conquistados mesmo depois de perder peças fundamentais. O Cruzeiro tem no seu passado um banco de experiências de mercado que torna esse tipo de rumor ainda mais sensível, porque a torcida sabe que o impacto de uma negociação assim vai muito além do saldo bancário. Em conversas entre amigos, o cruzeirense começa a desenhar cenários. E se o jogador realmente for vendido, quem poderia assumir o protagonismo? Seria possível encontrar alguém do mesmo nível no mercado nacional? Haveria espaço para promover talentos da base, dar mais minutos a jovens que pedem passagem na Toca da Raposa? Ou o caminho seria apostar em um estrangeiro, alguém que chegasse com status de estrela para segurar a bronca num dos clubes mais pesados do futebol brasileiro? Nomes começam a pipocar em redes sociais e programas esportivos, ainda que tudo na base da especulação. Torcedores sugerem possíveis substitutos, mencionam atletas de outros clubes em situação delicada, jogadores de destaque em times menores que poderiam dar o salto na carreira vestindo a camisa azul, ou até reforços que já foram sondados pelo Cruzeiro em outras janelas e agora ganham força no imaginário coletivo como herdeiros naturais da posição que o destaque ocupa hoje em campo. Dentro do vestiário, embora ninguém fale abertamente, é impossível que a movimentação de mercado não chegue aos ouvidos. Companheiros de time sentem o peso da possível saída, imaginam como seria entrar em campo sem aquele parceiro de tabela, sem aquele cara que chama a marcação e abre espaço, sem a referência que muitas vezes simplifica o jogo para quem está ao lado. Ao mesmo tempo, alguns podem ver ali uma chance de assumir mais responsabilidade, de crescer com a ausência de um protagonista e escrever sua própria história no Cruzeiro. Tudo isso escâncara, mais uma vez, a realidade cruel do futebol brasileiro, especialmente em tempos de euro e dólar fortes. Fica evidente como é difícil segurar um grande destaque quando clubes do exterior chegam com propostas que mudam a vida do jogador em questão de meses e oferecem cifras que sequer podem ser cogitadas por aqui. Mas o Cruzeiro, acostumado a revelar, lapidar e vender talento, também precisa aprender a negociar em pé de igualdade, impondo condições e valorizando aquilo que produz. Nesse contexto, muito se fala também sobre o modelo de gestão atual do Cruzeiro, a necessidade de equilíbrio entre o que é bom esportivamente e o que é indispensável financeiramente. Não é mais possível pensar apenas com a emoção, ignorando a saúde das contas, mas também não dá para virar as costas para a alma do clube, que é a bola rolando e o torcedor cantando. Essa proposta multimilionária, real ou ainda em estágio de rumor,
joga luz sobre o desafio de conduzir o Cruzeiro a um patamar de protagonismo sustentável. Nos programas esportivos, comentaristas e ex-jogadores dão seus pitacos, analisam o momento do atleta, comparam com outras transferências recentes, questionam se o valor ventilado corresponde ao impacto real que ele tem em campo, tentam medir quanto o Cruzeiro perderia tecnicamente e quanto ganharia em capacidade de investimento. Cada mesa redonda parece adicionar um capítulo diferente à novela, ora acalmando a torcida, ora deixando todo mundo ainda mais apreensivo com o futuro. Enquanto isso, dentro de campo, o time segue jogando, e cada partida acaba se transformando em algo maior do que 3 pontos. Torcedores começam a assistir aos jogos como se cada atuação do destaque fosse um capítulo de despedida, observando o jeito como ele comemora gol, como ele olha para a arquibancada, como ele abraça os companheiros, como se cada gesto pudesse ser interpretado como uma mensagem escondida sobre o que ele pretende para os próximos meses de carreira. No entorno do Mineirão, em dia de jogo, é fácil imaginar faixas pedindo a permanência, gritos de incentivo direcionados especificamente a ele, crianças segurando cartazes com fica escrito em letras grandes, tudo numa tentativa de mostrar ao jogador o quanto ele é importante para o torcedor, não só como peça tática, mas como símbolo do momento de retomada que o Cruzeiro vive, depois de tantos anos difíceis que ainda doem na lembrança da nação azul. Campanhas nas redes sociais começam a surgir com hashtags pedindo para que ele permaneça na Toca da Raposa. São montagens, vídeos emocionantes com gols e dribles, depoimentos de torcedores de várias gerações. O cruzeirense, que sempre soube se mobilizar em momentos decisivos, agora usa a força da internet para, de alguma forma, tentar influenciar uma decisão que passa por vários fatores, mas que certamente será impactada pelo carinho e pela pressão positiva da torcida. No meio de tanta paixão, também surgem debates mais racionais sobre como o negócio seria estruturado. Torcedores mais atentos ao lado financeiro do futebol discutem a porcentagem de direitos econômicos que o Cruzeiro possui, qual fatia ficaria com clubes formadores, que tipo de cláusulas poderiam ser incluídas para garantir lucros futuros, e de que maneira essa grana seria dividida entre pagamento de dívidas, reforços e investimentos em categorias de base e estrutura. Alguns levantam a hipótese de que, ao segurar o jogador por mais uma temporada, o Cruzeiro poderia valorizar ainda mais o passe, especialmente se o time fizer boa campanha e o destaque continuar brilhando. Outros, porém, lembram que o futebol é imprevisível. Uma lesão, uma queda de rendimento, uma mudança de treinador no clube interessado, qualquer coisa pode fazer a proposta sumir, transformando uma oportunidade de ouro de hoje em arrependimento amanhã. Para o atleta, o dilema é grande. De um lado, o sonho de atuar na Europa ou em um centro financeiro poderoso, de disputar grandes ligas, enfrentar os melhores do mundo, ganhar em moeda forte e garantir estabilidade para várias gerações da família. De outro, a chance de se consolidar como ídolo do Cruzeiro, escrever o nome na história do clube, marcar época com a camisa celeste e ser lembrado para sempre por uma torcida que sabe reverenciar quem honra o manto dentro de campo. Não dá para ignorar, também, o peso da família nessa decisão. Pais, parceiros, filhos, todos entram na equação. Mudar de país, de cultura, de idioma, de rotina não é uma escolha simples. Há quem se encante com a ideia, há quem tema o desconhecido, há quem veja no Cruzeiro não só um emprego, mas um lar, um ambiente onde o jogador e seus familiares já estão adaptados, com amigos, raízes e uma rotina estabelecida. Essa parte íntima da história costuma ficar escondida, mas influencia demais o caminho que será tomado.